Boa noite, voltamos. Não disse que era VaptVupt? Voltamos aqui para fazer o encerramento dessa aula maravilhosa de hoje sobre alfabetização matemática inclusiva com a professora Raquel Santana, mestre em educação. Já vou introduzir a professora Raquel, aqui nessa live. Ela vai concluir a sua aula, que está realmente maravilhosa. Estamos aprendendo aqui bastante, com ela sobre alfabetização matemática inclusiva. Ela trouxe alguns conceitos aqui muito importantes, estruturantes mesmo de uma educação matemática de qualidade, como, por exemplo, a questão da necessidade de se eliminarem as barreiras atitudinais. São aquelas barreiras que não estão no espaço físico propriamente dito, mas dentro das próprias pessoas. Muitas vezes nós, professores, nós deixamos se erigirem dentro de nós, dentro do nosso consciente ou do inconsciente, barreiras que nos impedem de ser os professores, que os alunos merecem ter. Então, muito interessante, essa posição, essa explicação da professora Raquel Santana. Ela que tem uma tese, na verdade, uma dissertação de mestrado que está disponível lá no seu curso. É só entrar lá na plataforma RPAD. Quem está participando da semana já tem o acesso. Quem não tem, é só se inscrever em www.rpead.com.br. Segunda semana, rede pedagógica, totalmente gratuita. Você pode se inscrever e acessar os conteúdos, e tem lá uma tese, Estou chamando de tese porque são 227 páginas. É uma dissertação de mestrado que tem um jeitão de tese de doutorado e baseada em uma experiência, uma pesquisa empírica de muita profundidade. A professora Raquel Santana já está chegando. Enquanto ela se acomoda aqui, encontra aqui o seu espaço, está conectando aqui, eu queria avisar vocês que no próximo domingo, dia 24 de maio, nós temos aqui para lecionar uma aula para vocês sobre educação e colaboração, o Marcelo Taz. Tá? Marcelo Taz, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, vai estar aqui no encerramento da segunda semana, a rede pedagógica. É tudo de graça. Você não pode perder. Por falar em perder, eu perdi aqui a professora Raquel. Acho que a conexão dela deu um probleminha. Vou tentar reintroduzi-la na sala de aula. Vocês acham que é pouca novidade isso daí, que nós vamos ter o Marcelo Taz aqui com a gente no próximo domingo às 19 horas? Não, tem mais novidade ainda. Olha só. Nós tivemos aqui no domingo 17 de maio, uma live extraordinária com o Ilan Breman. Ilan Breman, que é um dos maiores escritores de literatura infantil do Brasil. Gente, vocês não vão acreditar, pois o Ilan vai voltar aqui para uma aula extra. Tá? É optativo, mas se eu fosse você, não perderia. No dia 31 de maio, domingo, às 19 horas, teremos uma segunda live de Ilan Breman. Você pediu, a rede pedagógica atendeu, tá joia? Vamos continuar aquela conversa gostosa que tivemos aqui no domingo à noite, vai ser maravilhoso. Então, professora Raquel, seja bem-vinda de volta. Nós estamos aqui adorando a sua exposição. Você está aqui apresentando a sua pesquisa de mestrado, que focou em uma pessoa. Pessoal, olha só, eu queria até trabalhar rapidinho aqui para a professora Raquel continuar a fechar o argumento dela, a diferença entre três palavras que se parecem a mesma coisa, mas que não são. Na filosofia, você tem a diferença entre indivíduo, pessoa e sujeito. Você sabe qual é a diferença entre indivíduo, pessoa e sujeito? Olha só, indivíduo, você nasce, é um indivíduo.
Aí você recebe afeto da sua mãe, você recebe carinho, amor, você é promovido, né? Você vai sendo promovido cada vez mais à pessoa. A pessoa já incorpora também a dimensão do conhecimento, da racionalidade. Então você nasce puro sentimento, aos poucos você vai incorporando também dimensões de racionalidade. E sujeito, na verdade, é quando a pessoa ela ganha protagonismo. Então o papel da educação é promover os indivíduos a pessoas e as pessoas a sujeitos. E é interessante porque as pessoas subestimavam o Bruno, achando que o Bruno não ia passar da escala de indivíduo. E olha que coisa interessante. Se nós sonegamos amor, não é, às crianças, aos pequenos, eles não conseguem se constituir como pessoa e não conseguem se constituir como sujeitos. Então, na base de tudo está o amor. A criança, o aprendizando, precisa de amor. Basicamente é isso que a professora Raquel está aqui nos ensinando, não é? Esse caso de amor que ela teve aqui, né? Esse caso de amor com a pesquisa dela, que foi sobre uma criança chamada Bruno. Professor, então está com você a palavra, fique à vontade para concluir, não é, a sua exposição. Foi bom que você falou da palavra de amor. Eu tenho 2 amores, né? Um é o Bruno, que me deu a oportunidade de vivenciar, né, tudo aquilo que a gente estuda relacionado à educação matemática, ao cotidiano. Ele realmente ele é muito importante, né? Não posso nem falar muito. E meu outro amor é a professora Gabriela, porque quando eu pensei aquela vontade, porque a pesquisa, gente, ela nasce dentro da nossa sala de aula, né? Então, muitas vezes a gente, puxa, por que esse estudante não está aprendendo isso? O que será que está acontecendo? A gente vai embora para casa, né? Preocupado, aí você lê uma coisa, lê outra, e você vai achando as respostas, vai modificando, vai vendo o resultado. Mas sempre tem aquela perguntinha que ela não sai da tua cabeça, que você, por mais que você pesquise, você ainda não se contenta com a resposta. Foi daí que surgiu a necessidade, então, de pleitear, né, o mestrado, de fazer o projeto de pesquisa, porque eu queria outras respostas, né? Eu queria abrir esse leque, aprofundar esse estudo. E aí, eu quando comecei a pesquisar, que eu fui para uma escola e pensei assim, bom, eu queria uma pesquisa que fosse já para além da educação matemática tradicional. Então, quando eu falo que eu tenho um amor muito grande também pela professora Gabriela, que foi a professora que eu acompanhei durante 2 anos na minha pesquisa, é porque ela vivia a educação matemática, né? Ela já não... Todo o trabalho dela era relacionado, era pensado nesse sujeito, né? Nesse sujeito que tem vontade própria, nesse sujeito que precisa agir, que precisa errar, que precisa se decepcionar, né? Que muitas vezes a gente está pensando assim, por que esse aluno está toda hora dando essa resposta? Mas é porque ele quer ganhar o jogo. E aí a resposta muitas vezes é errada de propósito para ele poder ganhar esse jogo, né? Então é nesse sujeito ativo. Então dentro dessa sala de aula eu pude vivenciar ações pedagógicas, estratégias pedagógicas, situações problema, jogos, outras atividades que ela organizava, que estavam embasadas nos pressupostos da educação matemática. Então, isso para mim foi muito importante, porque dentro do meu histórico, enquanto professora, eu sempre procurei trabalhar a matemática de uma maneira diferente, de uma maneira mais prazerosa e significativa. E nessa sala de aula, junto com a professora Gabriela, junto com o Bruno, que era um aluno que era de uma turma inclusiva, onde seus pares tinham outras características, né?
Outras tinham estudantes com desenvolvimento típico e com desenvolvimento atípico, né? E eram todos tratados da mesma forma. Todos tinham espaço para falar, para planejar, para repensar, né, e vivenciar aquelas atividades. Então eu sou até hoje muito grata, até hoje eu sou muito amiga, e eu dedico, né, todo esse trabalho pela oportunidade que eu tive de pesquisar, né? E aí eu consegui muitas respostas, e através dessas respostas, hoje eu venho, então, convidar todo mundo, né, convidar os professores para a gente discutir sobre essa temática, né, sobre alfabetização matemática inclusiva, tá? Eu vi uma pergunta aqui rapidamente, tudo começou com o Bruno, tudo começou com o olhar, né? Tudo começou pelo olhar. Um olhar aonde a gente vai se constituindo, né? Quando a gente olha no olho dessa pessoa, né, nessa relação de alteridade, eu vou me constituindo, esse sujeito também vai se constituindo nessa relação. Então, a partir desse momento, começou uma relação, né, que proporcionou muitas aprendizagens para todo mundo. E a gente sabe que o sim e o não, ele é muito restrito, mas ele é um começo, tá? A gente tem que começar, no caso característico, né, com um estudante que só se comunica como Bruno, né, como sim ou não, ele é a base, ele é o começo dessa relação. Mas depois, nós precisamos ampliar esse vocabulário, né? Ele fica muito restrito. E aí a gente precisa se apropriar dos recursos da tecnologia assistiva, né? Porque muitas vezes ele vai precisar de uma prancha de comunicação. Muitas vezes o computador vai ser um grande recurso para a gente depois ir aprofundando os outros conhecimentos, né? Nesse caso, nós estamos falando especificamente da alfabetização matemática. Se ele tiver um bom trabalho, uma boa base, né, ele vai depois, a gente vai pensando e vai agregando e incluindo outros recursos que proporcionem a ele a novos conhecimentos, ok? Bom demais, isso. Né? Bom demais. Pessoal, a gente vai abrir para algumas perguntas, 3 perguntas, né, que a professora Raquel Santana vai escolher. Eu estava aqui lembrando, né, ela estava aqui falando do Bruno, da professora Gabriela, é uma coisa bem legal. Eu também, pessoal, já tive uma aluna assim, completamente paralisada, tetraplégica, né? Uhum. E essa aluna, ela era cega também. Olha que situação. Ela não conseguia também enxergar. Ela tinha voz, né? Ela conseguia ouvir, mas era cega e tetraplégica, não conseguia escrever. Ela ia para a aula com uma assistente. E assim, é muito interessante a experiência. Isso já, pessoal, em ensino superior. Eu já disse aqui que eu já lecionei para criança de 9, 10 anos, né? Eu comecei a ser professora Raquel, com 18 anos. É engraçado. Isso mesmo. Não, é isso mesmo. Cedo, né? Eu nem vou falar que é por aí mesmo. Antigamente era assim. Agora eles não deixam a gente aposentar. E é engraçado. Hoje eu vou, professora Raquel, né, na rua, às vezes aqui na live, aparece, o professor Edivaldo. Os anos se passam e as pessoas ainda se lembram de você, onde você vai e encontra com um. É o que a gente fala aqui na rede pedagógica, é muito amor envolvido. Mas essa aluna a que me referia já era aqui no curso superior, na graduação. E essa aluna vinha sempre com acompanhante, com muitas dificuldades. E o que eu fazia era chegar perto dela, sabe, para resumir o conteúdo da aula para ela, para responder, para dar uma atenção especial. E você acredita que o rendimento dessa aluna ficou acima, muito acima da média da turma? Então, assim, era incrível. Ela estava lá todo dia, 7 da manhã, para estudar. Era participativa, perguntava, participava. Então, gente, o lema dessa segunda semana Rede Pedagógica, como a professora Raquel está aqui demonstrando com grande maestria, é o seguinte: nunca subestime uma criança, especialmente se essa criança tem deficiência. Eu quero até aproveitar aqui para falar uma questão de terminologia.
Eu sei que vocês sabem, todo mundo aqui sabe, nós temos, desde 2007, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Até no blog da Rede Pedagógica eu fiz uma referência a essa convenção. Eu tive até o privilégio de participar da aprovação, da discussão dessa convenção aqui no Congresso Nacional em Brasília. Né? Inclusive o relator é um deputado, mas o relator também é presidente, né, das APAI, da Federação das APAI, uma pessoa muito engajada com a questão da educação inclusiva, foi o relator, e foi o único tratado internacional que entrou na Constituição do Brasil. É um tratado que tem status, tem força de norma constitucional. É um tratado bem importante. E nesse tratado, gente, a expressão que prevaleceu no mundo inteiro para se referir a uma pessoa, não é? Uma pessoa que tem essas peculiaridades, não é pessoa portadora de deficiência, não é pessoa deficiente, é pessoa com deficiência. Então, ao se referir a essas pessoas, não fale pessoa deficiente ou pessoa, não é, portadora. Eles não gostam dessas expressões. É pessoa com deficiência. Essa que é a expressão correta, como a professora Raquel está muito bem também mostrando isso daqui. Então, professora, vamos escolher 3 perguntas aí dos nossos alunos. Já são quase 50 mil alunos, né, nessa segunda semana da Rede Pedagógica. Pode ficar à vontade para escolher 3 perguntas e respondê-las. Eu vi uma aqui rapidinho, eu não sei como é que eu... Quer que eu leia para você, professora? Se quiser que eu escolha, vai ser mais arriscado para você, mas eu posso fazer. Eu vi uma aqui sobre a questão se o Bruno ele tinha feito educação infantil, sim, tá? Inclusive, a história dele foi muito interessante porque era uma família que não morava no Distrito Federal, ele veio para cá e a mãe iria então matricular os seus 3 filhos, o Bruno é o mais velho. E disseram para ela que aqui no Distrito Federal ainda nós temos o Centro de Ensino Especial como uma opção de matrícula, mas que ela também saberia que todas as escolas são inclusivas, ela também poderia matricular. Então ela chegou a visitar essas outras escolas, mas acabou então matriculando o seu filho na educação infantil. Então, ele fez toda a educação infantil, começou todo esse processo de escolarização, e quando eu fiz o trabalho com ele, já foi no primeiro ano, no primeiro e no segundo ano de escolaridade. Tá? Nós ficamos 2 anos juntos. E a família, né, a mãe principalmente, que acompanhava muito de perto os seus filhos, que os 3 estudavam na mesma escola, e isso é muito bom, né? Os 3 estudavam na mesma escola, ela ficava assim, pensando, o que é que meu filho vai fazer aqui? Ele não pega nem no lápis. Ele vai escrever, como é que ele vai escrever no caderno? Né? Então ela ficava o tempo todo nesse conflito e em todos os momentos, em todas as reuniões, né? Tanto individuais ou coletivas. O Bruno, ele era atendido também na sala de recursos, né? Que é um dos serviços do atendimento educacional especializado, né? E ela sempre recebendo as orientações de como trabalhar, que o lugar do seu filho realmente era ali na escola e que a escola trabalhava dentro da perspectiva inclusiva e que ele seria, então, atendido de acordo com as suas necessidades. Né? Então, a família também ela participa muito e ela também tem essa angústia. E a família precisa ser acolhida pela escola, né? Porque ela também tem várias questões, né, emocionais, afetivas. Vão gostar do meu filho? Porque eu amo meu filho, mas vão gostar do meu filho? Vão recebê-lo ou vão excluir? Né? Então a gente quando tem exclui que criança, estar separado. Quando exclui criança, a família também se sente, né, excluída. Exatamente, dói demais, né? Dói demais. É engraçado isso, né, gente? Tem teoria também sobre isso, que o que constitui também a identidade sadia das pessoas é o reconhecimento. Ontem o professor Cristiano colocou um destaque, enfatizou a questão da motivação, né? Você motiva o aluno quando você reconhece o trabalho que ele faz.
Muitas vezes o aluno resolve uma questão fácil, você vai lá e dá só um visto, nem vê o que ele fez, né? Isso não é o adequado. Sempre motivar as crianças, reconhecer as crianças, porque é isso que vai fazer com que essa criança se desenvolva plenamente, né, para se tornar um sujeito integral. Então, uma pergunta aqui bem simplesinha, professora, que é qual a idade do Bruno e se o Bruno... São duas perguntas. Qual a idade do Bruno e se o Bruno aprendeu a ler? Olha, a ler, né, nesses 2 anos, ele estava em processo ainda de alfabetização, tá? Quando eu concluí, né, o mestrado, ele ainda não fazia a leitura do texto, né? Nesse processo da alfabetização da língua materna ainda estava caminhando, tá? Mas ele já reconhecia palavras, letras, né? Ele fazia a produção de texto coletivo com a gente, mas sempre com escriba, né? A gente trabalhava muito, ele ouvia história, interpretava história, mas ele ainda estava em processo de alfabetização da língua materna. Uhum. É uma Tá? coisa bem... E esse tempo todo, ele com 7, 8 anos. Uhum. Teve até uma pessoa, não vou citar o nome não, mas um colunista bem famoso na revista Veja, ele se mudou do Brasil, professora Raquel, porque ele tentou encontrar uma escola para incluir o filho dele e não conseguiu. E acabou, como ele tinha condições, se mudou para um outro país para ter uma escola de fato inclusiva. E dizia que as escolas rejeitavam o filho dele. Não, aqui não tem espaço para o seu filho, aqui não tem espaço para o seu filho. Ele acabou que teve que se mudar, né, para encontrar espaço para o filho dele em outro país. É uma coisa realmente lamentável. Isso não pode acontecer aqui, né? É ilegal, né? Toda criança tem direito à escola, tá? Nenhuma escola hoje pode negar o acesso, negar a matrícula do estudante, tá certo? Uhum, isso mesmo, isso mesmo. Pessoal, vamos mais uma última pergunta para nós encerrarmos essa live maravilhosa. Lembrando que logo em seguida vai estar disponível essa aula para vocês na plataforma RPAD. Olha, com a quantidade de acesso, muita Tem uma gente aqui. acessando. Tem uma aqui interessante, posso responder? Tá, só um minutinho, professora. Eu só vou acabar de dar essa informaçãozinha aqui e já responde essa pergunta. Tá bom. Pessoal, às vezes você não consegue acessar a plataforma, tem muitas perguntas aqui, não estou conseguindo acessar. Olha só, é muita conexão ao mesmo tempo e às vezes no horário de pico você não consegue acessar a plataforma. Mas os conteúdos estão também disponíveis no YouTube, tá joia? Quando você não conseguir acessar, você pode ir para o YouTube que a aula vai estar lá. Por exemplo, algumas pessoas não conseguiram acessar a aula da professora Jussara Ferreira, de contação de história. Mas a aula já está no YouTube, você pode assistir essa aula no YouTube também. A aula da professora Raquel Santana, que está aqui com a gente, já está disponível na plataforma e também, né, no YouTube. Desculpa, professora. Não, vamos nada. lá, espero que não tenha esquecido essa pergunta. Mas não, eu estou lá. olhando aqui para ela. Como fazer uma prancha de comunicação de matemática, né? Nós fizemos uma prancha de comunicação para o Bruno, né? E eu queria até conversar com vocês, porque foi simplesmente uma folha A4, né? Em pé, vamos dizer assim, na horizontal, né? Assim, na vertical. Nós dividimos em 4 colunas, e para cada coluna nós colocamos cores. Vermelho, amarelo, cores, laranja e verde, né? E é interessante essa pergunta, porque com o tempo, né, a gente colocava os números para ele dizer aonde é que estava a resposta. Então, na coluna, eram 4 colunas, 4 números. Mas nós começamos a perceber que, dependendo da situação, a gente deveria começar só com duas possibilidades de escolha. Então, a gente, em vez de colocar 4 números para ele dizer aonde é que estava a resposta, nós começamos com 2. Qual é o resultado? Está na coluna laranja ou está na coluna verde? E aí, se está na laranja, está na verde, tá? Depois a gente colocava 3 opções. E por último, 4 opções.
Então, quando a gente vai pensar na prancha de comunicação, tudo isso vai depender muito do estudante. Ele que vai dizer que tipo de prancha que é a melhor para ele. Né? Como é que nós vamos fazer esse trabalho? Às vezes ele tem uma autonomia maior e ele com a mãozinha mesmo, ele já pega a figura, ele já coloca a resposta, ele já responde, né? E já resolve a questão. No caso do Bruno, ele precisava de um monitor, de um colega, de uma outra pessoa que pudesse fazer dar essa resposta, tá? Mas uma prancha simples, onde você pode ter um envelope com vários números, né? A gente trabalhava com os números de 1 a 100 e dependendo das respostas, a gente tirava, uma das respostas era correta e as outras a gente colocava aleatoriamente para ele dizer qual era a questão daquela situação, problema. Ok? Que legal. Pessoal, estamos aqui chegando então ao encerramento dessa live, né? E poderia realmente não acabar, né, professora Raquel? Ficaria aqui te ouvindo aqui a noite toda, porque realmente foi muito interessante essa sua aula. Muito rica a sua dissertação, pessoal. E volto a repetir que a dissertação da professora Raquel Santana está disponível lá na plataforma RPAD. Você pode entrar e acessar, né, e até baixar para você ler com calma. É muito interessante. E quem quiser se aprofundar, né, em alfabetização matemática inclusiva e ter um acompanhamento mais personalizado da professora Raquel Santana, que é uma grande referência, não é? Na verdade, ela chegou aqui com muitas indicações, né, como sendo a pessoa mais indicada para fazer essa formação com a rede pedagógica. Quem quiser fazer uma formação com ela, nós temos também um curso de alfabetização matemática inclusiva com carga horária de 60 horas. Então veja, isso aqui é uma formação gratuita, ninguém paga, não é? Você pode fazer várias vezes, assistir, ler a tese, não tem problema. Mas se você precisa, né, fazer uma formação mais aprofundada e dialogar mais com a professora Raquel Santana, nós temos esse curso na plataforma que já está disponível. E olha só, até o próximo domingo, esse curso está saindo por R$ 99,00. O preço normal é R$ 200,00, mas até domingo, R$ 99,00. Então, quem precisar, né, quem tiver interesse, nós recomendamos muitíssimo esse curso. Por quê? É aquele curso que vai mudar, não é? Vai mudar o seu olhar sobre a educação. E outra coisa, ela vai trazer instrumentos, práticas, ideias para você enriquecer a sua abordagem inclusiva em sala de aula. Eu tenho para mim, pessoal, que é um curso que todo professor deveria fazer, mesmo aqueles que não são da área de matemática. Por quê? São, né, coordenadas que servem para qualquer disciplina. Não é isso, professora? É isso mesmo, ele é aberto para. Normalmente a gente fala, professores que ensinam matemática. Nós, pedagogos, né? Tem os matemáticos, os licenciandos, né? E essa interação com os licenciandos, né? Com os professores de matemática e os pedagogos, que são os professores que ensinam matemática, gente, é fabulosa. É muito bom. Então pega carona aí, pessoal, embarca, né, nessa caravana da matemática inclusiva, que vai valer muito a pena, tá joia? Então como é que se faz para se matricular no curso? No YouTube nós estamos colocando lá o link para o curso, quem quiser fazer, já pegar uma atalho, é só clicar no link, mas então você entra na plataforma www.rpad.com e pesquise Alfabetização Matemática Inclusiva. Esse é o curso da professora Raquel Santana. Nós vamos também disponibilizar o link desse curso lá na plataforma. Você vai fazer o login, entrar na Semana Rede Pedagógica, tem lá a aula de hoje, os diversos conteúdos, e vai haver também um link. Eu super recomendo essa formação. Eu estou fazendo tudo. Olha só, eu estou ficando mais inteligente, vocês estão percebendo? Porque eu faço essas formações, né? Então eu estou ficando mais inteligente, realmente. Quem quiser ficar mais inteligente é só fazer esse curso da professora, né? Raquel Santana. Estudar é muito bom, né? A gente não para.
É isso mesmo. Legal demais. Gostei muito, Né? A gente viu, sempre acha que professora? tem que aperfeiçoar, né? Eu também não paro. Pois é, sempre Estou sempre estudando, né? estudando também. Uhum. E aprendendo também com as crianças, né? Porque o Bruno Nossa. realmente nos deu uma belíssima aula aqui hoje, não é, professora Raquel? É, realmente. Estou apaixonada. Então Então tá tá jóia, bom, né? pessoal. Estamos encerrando. Amanhã tem aula da professora Raquel Santana na plataforma, uma aula complementar. Hoje já tem uma aula disponível lá, está no Facebook, está no YouTube e também na plataforma. Aproveitem bem porque é de graça e é muito bom. É de graça e é muito bom. Muitas vezes você pensa, o que é de graça não presta. Olha, sinceramente, vou dizer para você, aquilo que você ganha de graça, vamos pegar essa palavra graça no sentido, né, original dela. Lembra que o professor, né, Ilan Brennan, o autor, o escritor, falou de terminologia, né, de palavras, de estudo da origem das palavras. A palavra graça tem um sentido, né, muito interessante, que é um favor que você não merece. É aquilo que você, né, é aquilo que transcende a sua expectativa. Então, aqui na rede pedagógica, a formação é de graça, nesse sentido cheio, full da palavra. Vai valer muito a pena, aproveite É seu verdade. tempo aí. Vai ser muito bacana, pessoal. Então Professora, tá pode se bom, gente. despedir então, fique Vou à me vontade. despedindo e a gente se encontra, ok? Na plataforma. Um É, abraço grande, boa noite, viu? boa noite. Você faz parte da rede, vai estar aqui direto, viu, professora? Se Deus quiser, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, até mais. Pessoal, olha só, então só para encerrar aqui nossa conversa de hoje, foi maravilhosa essa aula, né? Eu adorei, né? Eu falei para vocês, estou ficando mais inteligente. Eu nem era tão inteligente assim, mas depois de assistir a essas aulas e de fazer essas formações, estou ficando mais inteligente. Legal demais. Compartilhe, né, com os seus alunos. Coloque em prática, né, o que é aqui ensinado, porque realmente são professores que foram muito experimentados. Eles não chegaram aqui do nada, né? Eles passaram, né, por um trajeto, estudaram, pesquisaram, né, tiveram muita experiência em sala de aula, estão trazendo aqui, então, um conhecimento mais acabado para você também pegar e reelaborar também esse conhecimento, criticar, né, porque essa que é a proposta. Amanhã nós temos aqui, gente, um curso interessantíssimo sobre neurociência. Olha que interessante. Você quer estudar um pouco, saber mais sobre transtornos de aprendizagem? Você quer saber mais sobre dificuldades de aprendizagem numa perspectiva mais psicológica? Amanhã tem essa formação aqui com a professora doutora Simone Lavorato. Amanhã tem neurociência aqui na rede pedagógica. Quinta-feira tem educação para pessoas surdas e Libras. Quinta-feira nós teremos esse curso maravilhoso com a professora doutora Edeilce Buzar. Olha só doutores desfilando aqui. E sexta-feira nós temos um mini curso, gente, sobre psicomotricidade, com outra doutora, doutor que dá aula para doutor, né? É um professor que é referência, a professora Viviane Louro. Eu assisti o curso dela, gente, é uma coisa fantástica, é ciência, né? Olha só, já falamos aqui sobre o PISA, que é esse teste internacional que a OCDE faz em diversos países para medir o nível de qualidade da educação nesses países, né? E o teste é aplicado para crianças de 15 anos, em torno dos 15 anos. Então, esse teste tem o quê? Tem linguagens, né? Você tem linguagem, você tem matemática e tem ciência. Na sexta-feira aqui vai ser ciência. Nossa, é muito legal estudar psicomotricidade. Eu fiquei encantado mesmo. É um negócio assim que vai, né, transcender, você vai ficar também maravilhado com o curso da professora Viviane Louro. Sabe por que é interessante demais? Você vai entender como é que o conhecimento se forma, como é que a memória, como é que a afetividade se forma, quais são as estruturas cerebrais, as estruturas do seu organismo que estão correlacionadas com o conhecimento, com os movimentos. É bacana demais essa formação
de sexta-feira com a professora Viviane Louro. E vamos ter também na sexta aqui um espaço para descontração com a professora Ana Tati. Ana Tati é uma professora, gente, olha, do Instituto Singularidades, que é referência em educação no Brasil. Agora faz parte da rede também. Ela deu aqui um aquecimento para a gente, vai ensinar aqui brincadeiras. Olha só, o minicurso dela se chama ABNCC das Brincadeiras. Ela vai articular brincadeiras com BNCC. Ela tem livros publicados, né? Vai ter muita coisa boa aqui, vai ter sorteio de livro dela. Então, fique ligado, não perca essa formação, né? Nós temos aqui, no sábado, uma formação muito legal, tá? Em musicalização inclusiva. Tem o professor Juraci Pereira, ele vai ensinar como fazer instrumentos de coisas usadas, coisas que você jogaria fora. Você pode pegar e transformar aquilo em um instrumento e fazer musicalização inclusiva, musicalização com qualquer pessoa, com qualquer criança. Vai ser uma formação nota 10 com o professor Juraci Pereira. E vamos ter, né? Vai ser legal demais também aqui, uma formação com a professora Fabiana Louro. Vai ser uma formação bem interessante sobre teatro e dança, né? Você trabalha teatro e dança com seus pequenos? Então, que tal trabalhar isso de forma fundamentada, com quem estuda e faz uma reflexão sobre esse assunto, é especialista nesse assunto? Então, vai ser a formação com a professora Fabiana Louro aqui no sábado, tá joia? E no domingo, gente, no domingo temos aqui, né? Olha só, o fantástico domingo vai ser aqui na Rede Pedagógica, tá? Uma programação fantástica, né? Que vai ser a live com Marcelo Tass. Ele vem aqui conversar com a gente sobre educação e colaboração. Marcelo Tass, na segunda semana, Rede Pedagógica. E depois vamos ter aqui musicalização infantil, né? Técnicas para fazer isso à distância, com a professora Débora Munhoz. Aquela do pezico e do pesaco. Você lembra que ela conta historinhas com as mãos? Gente, né, o professor Cristiano Muniz falou de usar as mãos, o corpo, né, para fazer matemática. E a professora Débora usa as mãos para contar a história, usa o corpo, né? Ela é uma super professora de musicalização infantil. Vai estar aqui com a gente dando um espetáculo no domingo à noite, após a live do Marcelo Tass. Então, gente, essa programação está deliciosa, tá joia? Então, quem não se inscreveu, vai lá em www.rpead.com.br e se inscreva. É tudo de graça, material, vídeo, certificado, tudo de graça, tá joia? Tudo, tudo, tudo de graça. Não tem nenhuma pegadinha. Só tem pedagogia aqui e coisa boa para você. Gente, amanhã a gente volta com mais minicurso e daqui a pouco a Érica vai fazer sorteio. Olha só, todos os dias haverá sorteios aqui para os participantes da segunda semana Rede Pedagógica. Então, daqui a pouco a Érica volta para fazer sorteio. E eu desejo a todas que participarem, a todos que participarem, uma ótima sorte, tá joia? Já falamos aqui também, olha, o prêmio maior nem é a camisa da Rede Pedagógica, não é? O prêmio maior nem é ganhar no sorteio, mas é o conhecimento, né? É o conhecimento que vai transformar, não é, a sua vida profissional, a sua prática docente e vai transformar também a realidade na sua sala de aula e vai promover muitas pessoas, muitas crianças a um patamar mais elevado. Boa noite, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vamos ficar juntos. Faça parte da rede. Siga a rede no Facebook. Siga a rede no Instagram. Se inscreva no canal da rede no YouTube, tá? É muito bacana. Você só vai ganhar com isso. Essa rede é você quem faz. Boa noite. Foi muito bom estar com vocês. Sonhem com o Bruno, tá? Sempre que forem dar aula agora, tá? Para crianças especiais, lembrem-se do Bruno. Tá joia? Boa noite.
Até mais.